Nesta noite quente de inverno, estamos aqui agasalhados com essa luz divina, com o ar-condicionado. Então, vamos aguentando mais esse espaço. Que todos sejam bem-vindos à nossa casa e que possam perceber aquilo que vieram em busca. Que Jesus, o médico dos médicos, possa amparar aos doentes, aqueles que vêm em busca de algum socorro espiritual, possam receber neste momento. E assim seja. Antes de iniciar a nossa palestra de hoje, pediram para nós dar um aviso aqui que na segunda-feira que vem, como é carnaval, não haverá sessão pública. Nem segunda e nem na terça-feira, que nós temos sessão da tarde, às 4 horas da tarde, ou 16 horas da tarde. Também não teremos a sessão, porque é feriado, e o pessoal aproveita esse feriadão para viajar. Então ficam poucos trabalhadores da casa. Então, ficam todos sabendo que na segunda que vem, durante o carnaval, não teremos sessão pública. O nosso tema de hoje é sobre a transmissão da riqueza, que está lá no capítulo 16 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Aprendemos nesse capítulo que nós somos apenas depositários dos nossos bens. Na realidade, nada nos pertence. E tudo que nós possuímos, cedo ou tarde, serão transferidos para outras pessoas. Como disse nosso irmão Darlan na sua última exposição, nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada, e entre o nascimento e a morte brigamos por coisas que não possuímos, nem vamos levar. As brigas são consequências do egoísmo e da ganância. Por causa da ganância, acontecem as guerras, as discussões de famílias, disputa de terras e tantas outras coisas que agravam as pessoas. Eu li num livro que certa vez um homem que morava no interior colocou a sua cerca alguns palmos dentro da propriedade do outro, do vizinho. E o vizinho, como era um homem de faca na bota, mandou que ele retirasse a cerca, e o homem, como era também orgulhoso, não retirou. Resultado disso foi uma inimizade que durou por longos anos, inclusive com ameaças de morte. Depois, um dos vizinhos faleceu. E o herdeiro que herdou essa propriedade, quando foi tomar posse da terra, o vizinho já avisou: a tua cerca está alguns metros dentro do meu terreno. E o vizinho, o herdeiro, como era um homem de boa fé, disse: não tem problema, podem mudar a cerca, mandar mudar, que eu pago toda a despesa. E assim terminou a briga. Ficaram amigos e a cerca diz que até hoje continua no mesmo lugar. O egoísmo também traz um apego. O Espiritismo nos explica que a pessoa muito apegada aos bens, quando desencarna, sofre muito quando vê os herdeiros dividindo as suas coisas. E as pessoas que têm sensibilidade, sensitivas, conseguem até perceber a energia dessas pessoas muito apegadas junto às tarefas que eles querem tanto. Por isso que Jesus disse que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. A riqueza foi feita para circular. Por isso, enquanto mais a pessoa tenta assegurar a riqueza, mais ela escapa aos mãos. Tem até uma música do Paulinho da Viola que diz que dinheiro na mão é tentação. Aliás, dinheiro na mão é vendaval. Nas mãos de um sonhador. E normalmente as pessoas sonham com a riqueza, né? O resultado é só a gente observar na lotérica ali, quando a Mega Sena está acumulada, a fila de pessoas ali tentando a sorte, né? Mas a sorte na Mega Sena, existe uma estatística e a possibilidade de ganhar na Mega Sena são 50 milhões por pessoa. Ou seja, a pessoa
pessoa que vai jogar está numa fila de 50 milhões de pessoas. Pode ser que ela ganhe. Alguém tem que ganhar. Mas geralmente quando você ganha muito fácil, o dinheiro some. Porque, como disse o Paulinho da Viola, dinheiro na mão é vendaval. E eu digo que dinheiro na mão, que dinheiro é igual de arreia, né? Não adianta querer segurar porque ele escapa. O apego faz algumas pessoas deixar de usufruir o que tem para não gastar. Eu conheci uma pessoa de Panceretã que não tirava o carro da garagem para não gastar. E no fim ele morreu e o carro ficou novinho em folha, porém desvalorizado, né? Porque já tinha passado uns quantos anos. Afinal, ele não aproveitou aquilo que tinha. Meu pai também era um fazendeiro, tinha bastante terras, mas vivia uma vida muito precária. A casa da fazenda dele estava com as paredes caindo de pedaços. A água tinha que buscar de balde na sangue. A luz era de candeeiro, né? Esse candeeirinho de querosene. O galpão que existia na frente da casa era coberto de capim e de chão batido. Um dia eu falei para ele: pai, você tem tanta terra, por que você não vende um pouquinho dessas terras e constrói uma bela morada para o seu viver? E ele disse: nada é meu, eu só estou cuidando para vocês. Aí eu me calei, né? Eu era um dos herdeiros, fiquei esperando. Mas como naquela época não existia televisão nem celular, meu pai teve 14 filhos. 5 faleceram ainda em criança. Restou 9 para dividir a herança. E ainda tinha mais a parte dos advogados, mais a parte do governo, que não é tão pouca, e no fim sobrou muito pouco para cada um. Não é, meu irmão, está aqui presente? É ou não é? E quando eu era criança, a minha mãe me comprava sempre as roupas e os calçados, uns números maiores do que o meu. Era para durar mais. Então eu tinha que andar com as camisas remangadas, as calças remangadas, tinha que botar uma algodãozinha no bico dos quichutes. Para quem não conhece quichute, é o calçado da moda naquela época. Tinha que botar um algodãozinho no bico para poder não cair o quichute do pé. Mas normalmente você terminava as roupas e os calçados antes que eu pudesse usar confortavelmente. Porque criança é criança, né? Não dura muito mesmo. A doutrina espírita explica que a riqueza e a pobreza são apenas provas que as pessoas precisam passar. Por isso, o rico de hoje pode ser o pobre de amanhã. E o pobre de hoje pode ser o rico de amanhã. Sabendo que a riqueza é uma prova, Kardec perguntou aos espíritos se era lícito doar os bens em vida. E a resposta veio do Espírito São Luís. O homem pode transmitir os bens para seus descendentes, mas sempre subordinado à vontade de Deus, porque ele pode impedir que seus herdeiros gozem do que lhe foi transmitido. Não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos a sua descendência a fortuna que possui, pois o empréstimo que recebeu de Deus pode ser retirado quando ele julgar oportuno. Antigamente, acho que tem pouca gente de antigamente aqui, mas tem uma meia dúzia, as pessoas costumavam, geralmente as pessoas ricas, costumavam fazer o casamento entre primos, para que o dinheiro ficasse em família. Mas não adiantava, porque sempre tinha aqueles que procuravam alguém de família pobre e casavam, consorciavam e as fortunas iam se dissipando. Além disso, tinha aqueles que botavam quase tudo fora, que nunca trabalhavam, quando recebiam a fortuna, botavam fora. Quem não conhece filho de família rica que ficou na pobreza? Aqui na nossa cidade nós temos muitos casos. Também temos casos de gente pobre que ficou rica. Na parábola do filho pródigo, Jesus conta que um homem tinha 2 filhos. Um deles
era trabalhador e sempre ajudava o pai. O outro, que era o pródigo é aquela pessoa que gasta mais do que ganha. Era o filho pródigo, gastava tudo e então andava sempre sem dinheiro. Um dia, o filho pródigo pediu ao pai que lhe desse a sua parte da herança em vida. E o pai, como era um homem muito bom e talvez tivesse bastante bens, resolveu doar metade dos bens dele para os dois filhos. Deu a metade ou a quarta parte para um e a quarta parte para o outro. O filho mais velho continuou trabalhando com o pai e manteve os bens que tinha recebido. Porém, o filho pródigo gastou tudo em festa e acabou o dinheiro. E começou a passar fome. E aí saiu a procurar emprego. Mas como não tinha aprendido a fazer nada, não conseguiu o serviço. Aí, no fim, teve que pedir perdão, arrependido, e voltar para casa, de cabeça baixa, pedir para que o pai acolhesse ele novamente. E assim, meus irmãos, como eu costumo dizer, ganhar dinheiro não é difícil. O difícil é segurar o dinheiro. A prova da pobreza é para que o espírito aprenda a ser mais humilde e aceite sua condição sem reclamar. A da riqueza é para que o espírito controle o orgulho, o egoísmo, a ganância e tantos outros males que o dinheiro facilita. Por isso dizem os espíritos que a prova da riqueza é a mais difícil. Mas não importa ser rico ou ser pobre. O que importa é viver feliz. E tem muitos pobres que vivem mais felizes do que os ricos. O rico está sempre correndo atrás da máquina. Uma hora é por causa que não chove, outra hora porque choveu demais, a lavoura deu pouco. A preocupação é muito grande, porque as dívidas são muito grandes também. Já o pobre, a única problema dele é quando falta comida. Mas geralmente ele sempre dá um jeitinho. Eu nunca vi pobre passar fome, ou morrer de fome. Né? Passar fome passa, mas tendo água a gente passa uns quantos dias. Né? Mas Deus fez as coisas tão perfeitas que um precisa do outro. O que seria do rico se não existisse o pobre? Quem iria conseguir mão de obra para manter a sua riqueza? E o pobre, por sua vez, também precisa do rico, porque é através do rico que ele consegue o emprego, através dos impostos que o rico paga para o governo, é que gera a máquina pública para a construção de estradas, colégios, hospitais, para investir na saúde, na educação. Né? É certo que tem alguns políticos corruptos que se aproveitam disso e enchem o bolso, né? O bolso e as cuecas, não tem um que se enche. Mas esses terão que prestar contas para a justiça divina e terão uma surpresa depois de desencarnarem. Então, como disse Jesus, o escândalo é necessário, mas ai daquele que o pratica. Portanto, a maior herança que os pais devem deixar aos filhos é o exemplo. É o valor do trabalho e a honestidade. Porque ser honesto e ser bom é a maior riqueza que um pai pode deixar. Assim que estamos adiantados no nosso horário, nós vamos passar agora a nos preparar para receber o passe. Mudamos em seu lugar. Pessoal que estão em casa assistindo para a live, que coloquem um copo d'água em frente, neste momento, e nós estamos aqui amparados por essa luz divina que cai sobre todos nós. A energia do pensamento não tem limites, é capaz de alcançar lonjuras inimagináveis. E através do nosso pensamento, nós elevamos até o nosso Pai Supremo do Universo. Pai Amantíssimo, Criador de todas as coisas, que possamos nós neste momento receber a sua misericórdia, o perdão
pelas coisas erradas que fizemos. E nos ensina, Pai, a perdoar aqueles que erraram também conosco. E assim, nesse momento, eu encerro esse nosso trabalho de hoje. Obrigado a todos, que a paz fique com todos. Assim seja.